Meu marido dormiu com minha irmã enquanto eu dava à luz e enviou provas para me machucar. Agora, ela está grávida e implorando por perdão. Minha irmã, Susan, 32, e eu, 31, nunca nos demos bem, e nosso relacionamento sempre foi ruim. Vamos deixar isso claro desde já, porque sei que meu julgamento provavelmente é tendencioso por causa disso. Desde que éramos pequenas, ela tinha essa mania de me imitar ou tentar me superar. Na escola, ela entrava em todos os clubes ou esportes que eu gostava e tentava me ofuscar, fosse no debate, no xadrez, ou em qualquer outra coisa. Parecia que, se eu fosse boa em algo, ela estava determinada a ser melhor. Eu tinha um esporte especial, algo que eu praticava praticamente desde o nascimento. Conforme fui crescendo, dediquei muito tempo a isso e, sem querer me gabar, me tornei uma especialista, ganhando prêmios que refletiam minha habilidade. Aos 14 anos, minha irmã, de repente, decidiu que queria competir no mesmo esporte. Surpreendentemente, nossos pais permitiram. No entanto, ela não tinha o mesmo comprometimento em praticar. Sempre que podia, tentava tirar sarro de mim durante os treinos ou minimizar minhas habilidades. Quando chegou o dia da competição, ficou claro para todos que ela não era tão polida quanto muitas das outras crianças. Apesar disso, esperava ganhar um grande título. Infelizmente para ela, acabei vencendo a competição principal. Meus pais ficaram muito felizes, mas ela teve um ataque de birra ali mesmo, na frente de todos. Começou a chorar e gritar, causando um enorme constrangimento para nossos pais, que tiveram que escoltá-la para fora da sala. Mais tarde, em casa, meus pais tentaram conversar com ela de maneira gentil, explicando que cada um tem sua própria força e que ela não precisava competir comigo o tempo todo. Disseram que estavam orgulhosos dela, independentemente de ganhar um prêmio ou não. Mas Susan começou a gritar comigo na frente deles, em um acesso de raiva, quebrou meu prêmio. Isso me machucou muito, porque, ao contrário dela, eu me dedicava de verdade e trabalhava duro para conquistar essas vitórias. Meus pais a repreenderam, mas ela não se importou. Eles a colocaram na terapia, mas ela se recusava a falar sobre seu ciúme e ressentimento em relação a mim. Conforme crescemos, as coisas só pioraram. Me arrumar para a escola era uma tortura, porque ela zombava das minhas roupas e do meu cabelo, dizendo que tinha vergonha de como eu era feia. Para dar um pouco de contexto, eu sempre fui alta para minha idade, magra, e tinha longos cabelos ruivos. Preferia usar roupas largas, diferente da minha irmã, que gostava de saias e tops curtos. Mas eu sabia que não era feia, porque recebia muita atenção masculina, mesmo naquela idade. Minha mãe a repreendia por dizer coisas tão maldosas para mim, mas, então, Susan começou a me intimidar. Na escola, onde sabia que poderia escapar impune, Susan fazia questão de esfregar na minha cara que tinha amigos mais legais do que eu. Basicamente, isso significava que ela andava com a galera popular, enquanto eu preferia estar perto de pessoas de quem realmente gostava. Eu sempre fui introvertida por natureza e não era barulhenta como ela. Ela ficava nos corredores com as amigas julgando todo mundo e, se eu passasse por perto, dizia em voz alta que eu não era sua irmã de verdade e provavelmente tinha sido adotada. No ensino médio, decidi criar meu próprio site no WordPress. Eu tinha apenas 15 anos e não fazia ideia de como a plataforma funcionava, mas amava escrever e queria compartilhar meus pensamentos. Com o tempo, consegui acumular 2.000 assinantes, e foi assim que algumas lojas locais começaram a me procurar para escrever e promover seus produtos no meu blog. No início, só me enviavam produtos, mas, conforme meus assinantes aumentavam, eu também comecei a ganhar dinheiro. Meus pais inicialmente não faziam ideia, mas ficaram surpresos quando descobriram que eu estava lucrando com algo que realmente gostava de fazer. Meu pai me ajudou a abrir uma conta bancária em meu nome, que ele administraria até eu atingir a maioridade, para que eu pudesse economizar esse dinheiro para a faculdade. Quando minha irmã descobriu, disse que eu precisava dividir o dinheiro com ela, pois era injusto que eu estivesse ganhando enquanto ela não. Eu recusei imediatamente e disse que, se quisesse, ela podia tentar a sorte também. Ela tentou convencer nossos pais a apoiá-la, mas eles se recusaram. Então, decidiu criar seu próprio blog. No começo, dizia que escrever era fácil e zombava de mim, afirmando que aquilo nem era algo tão importante. Também insistia que era uma escritora muito melhor do que eu. No entanto, quando percebeu que não conseguia aumentar o número de assinantes,
Ficou frustrada e começou a me perguntar como eu conseguia fechar parcerias com marcas no meu blog. Ela passou a me pressionar para promover seus artigos no meu site, dizendo que éramos irmãs e deveríamos compartilhar tudo, mas me recusei, primeiro, porque ela tinha menosprezado minha escrita e, agora, vinha pedir ajuda. Segundo, porque, sendo sincera, eu não gostava do jeito que ela escrevia. Depois de alguns meses sem resultados, ela desistiu desse sonho. Mais tarde, quando chegou a hora da faculdade, nossa mãe foi aceita em uma universidade da Ivy League, e ambas sempre aspiramos seguir seus passos. Susan se candidatou a essa universidade e também a uma Ivy League ainda mais prestigiada, mas foi rejeitada. No fim, teve que se matricular em uma universidade na nossa cidade. Isso também era bom, mas não se comparava a uma escola da Ivy League. Quando chegou a minha vez de me candidatar às faculdades, Susan me disse que eu nem deveria perder tempo tentando entrar em uma Ivy League, porque, se ela não tinha conseguido, não havia a menor chance de eu conseguir. Eu argumentava que minhas notas eram excelentes e que era exatamente isso que essas universidades buscavam, mas ela insistia que minha personalidade não era adequada para uma escola desse nível. Não dei ouvidos a ela e me inscrevi na mesma Ivy League que minha mãe tinha frequentado. Para minha felicidade, fui aceita. Quando recebi o e-mail, senti medo de contar para Susan, pois sabia que ela faria um grande escândalo. Meus pais tentaram dar a notícia de maneira gentil quando ela veio jantar em um fim de semana. Como esperado, ela não aceitou bem. Ela se recusou a acreditar que eu tinha sido aceita e, quando viu minha carta de admissão, começou a dizer que aquilo só podia ser falso. Segundo ela, se nem mesmo ela, que era uma aluna muito melhor do que eu, havia conseguido, então era impossível que eu tivesse conseguido. Meus pais e eu já estávamos exaustos de suas atitudes, porque eu nunca a enxerguei como uma competidora, mas ela fazia questão de menosprezar minhas conquistas. Meu pai tentou conversar com ela e disse que poderia simplesmente ter me parabenizado. Minha mãe a incentivou a voltar à terapia, mas Susan ficou furiosa. Ela gritou dizendo que era a filha mais velha e, por isso, não era o problema. Também declarou que nunca quis uma irmã. Então, levantou-se da mesa e saiu de casa no meio do jantar. Depois disso, decidi manter distância dela. Percebi que estávamos ficando mais velhas e que já era hora de ela superar essa rivalidade infantil. A faculdade me mudou completamente. Fiz novos amigos. Comecei a sair mais e, pela primeira vez, a distância me permitiu focar no meu próprio crescimento sem estar sempre sendo comparada a ela. Passei a me envolver em atividades e formar conexões baseadas nos meus próprios interesses, em vez de reagir às tentativas dela de me superar. Conforme os anos na faculdade passavam, descobri novas paixões e interesses que eram genuinamente meus e saboreei a liberdade de ser eu mesma, sem o peso da competição constante. Enquanto eu esperava que minha irmã encontrasse seu próprio caminho e abraçasse sua individualidade, nosso relacionamento continuava tenso. Quando ela percebeu que não podia mais competir comigo academicamente, começou a competir em relação às nossas vidas pessoais. Ela sempre foi muito passivo-agressiva, especialmente quando eu namorava antes dela. Quando meu namorado, Finn, e eu decidimos morar juntos, ela nunca perdia a chance de fazer comentários sarcásticos sobre isso. Eventualmente, ela conheceu um cara chamado Tom, que parecia perfeito para ela, e seus comentários maldosos começaram a diminuir. Eu percebia que ela tinha um desejo intenso de se casar primeiro e ser a primeira a ter filhos, mas, sinceramente, isso não me incomodava, porque eu não tinha pressa. Então, no Natal, ela anunciou que se casaria em 2023. Fiquei genuinamente feliz por ela. Parabenizei tanto ela quanto o noivo. Pela primeira vez em muito tempo, ela me abraçou. Achei que, finalmente, estávamos dando um passo em direção à cura do nosso relacionamento. Nos meses seguintes ao anúncio do casamento da minha irmã, a vida tomou um rumo inesperado. Recebemos uma ligação do irmão mais novo do meu namorado, de 24 anos, que acabará de ser diagnosticado com uma doença muito agressiva. A notícia foi difícil de processar. Sem hesitar, corremos para o lado dele para oferecer apoio. Meu namorado e seu irmão eram muito próximos, e eu via como ele estava lutando para aceitar aquela realidade. Eles já haviam perdido o pai quando eram muito jovens, então sabiam o quão doloroso era perder um ente querido. Uma noite, enquanto estávamos com a família dele, meu namorado me fez a pergunta do nada. Fiquei surpresa, porque,
Embora já tivéssemos conversado sobre casamento, eu não esperava que ele fosse me pedir em casamento naquele momento. Ele me disse que tinha medo de que seu irmão não vivesse para ver nosso casamento e que, como me amava e queria passar o resto da vida comigo, não via razão para adiarmos mais. Eu entendi completamente sua perspectiva e concordei, porque eu amava e reconhecia o quanto isso traria felicidade ao irmão dele e ao restante da família. Conversamos sobre os detalhes e decidimos que não éramos o tipo de casal que queria um casamento extravagante com uma lista enorme de convidados. Em vez disso, queríamos uma celebração simples, cercados apenas por nossos entes queridos mais próximos. Quando sua família soube da notícia do nosso noivado, ficaram extremamente felizes. O irmão mais novo do Finn chorou de alegria e nos abraçou. A única coisa que me incomodava era o casamento da minha irmã, que também estava se aproximando. Eu não queria que ela voltasse a se tornar competitiva e realmente acreditava que estávamos velhos demais para esse tipo de maturidade. Por isso, decidi ligar para ela e conversar antes mesmo de informar meus pais. Liguei para ela, sabendo que ela estava ciente da situação de saúde do irmão do meu namorado. Compartilhei a novidade sobre o pedido de casamento e expliquei que planejávamos um casamento pequeno ainda este ano, apenas com familiares e amigos próximos, incluindo ela, meus pais, avós e alguns amigos. Minha intenção era garantir que ela ainda pudesse ter o grande casamento que planejou e que eu não estava tentando roubar sua atenção. Expliquei o quanto isso significava para o irmãozinho de Finn, pois ele queria muito estar presente na celebração. No entanto, Susan ficou chateada e imediatamente começou a me acusar de estar com ciúmes. Ela insinuou que eu estava usando uma pessoa doente como desculpa para me casar primeiro. Depois, me disse que era exatamente por isso que sempre me odiou desde o momento em que nasci. Fiquei magoada com suas palavras e desabei. Eu já estava tendo dificuldade em processar a doença do irmão de Finn, e agora minha própria irmã se recusava a aceitar que isso não tinha nada a ver com ela. Disse a ela que, justamente por isso, ela foi a primeira pessoa da nossa família para quem liguei com a notícia, porque, pela primeira vez, pensei que poderíamos ser felizes uma pela outra. Mas, infelizmente, ela voltou aos seus velhos hábitos. Susan gritou pelo telefone que eu era apenas uma snob ciumenta e que nunca iria ao meu casamento. Ela estava tão furiosa que chegou a dizer que queria que meu namorado tivesse morrido no lugar do irmão, pois assim eu não poderia me casar. Fiquei profundamente abalada com o ódio que ela ainda sentia por mim e comecei a duvidar da minha decisão. Conversei com meus pais, e eles me garantiram que eu não estava fazendo nada de errado e que estavam felizes por suas duas filhas. Eles me disseram que, independentemente do que Susan fizesse, eles estariam presentes no meu casamento. Fiquei grata por eles compreenderem minhas intenções e não me culparem como Susan fez. No dia seguinte, Finn e eu nos casamos. Foi uma cerimônia pequena e íntima, exatamente como queríamos. Tiramos fotos com seu irmão, e todos ficaram muito felizes por nós. Quando postei algumas fotos do casamento nas redes sociais, recebi uma ligação de Susan. Pensei que ela estivesse ligando para talvez se desculpar ou me parabenizar, mas, em vez disso, ela começou a exigir que eu excluísse as fotos. Disse que não queria que nossos amigos e familiares descobrissem que eu me casei antes dela. Ela me disse que, quando chegasse a vez dela de se casar, então eu poderia postar minhas fotos. Eu recusei e bati o pé, dizendo a ela o quão ridículo era me pedir para esconder meu casamento. Disse que ela poderia me odiar o quanto quisesse, mas eu estava cansada de tentar consertar as coisas entre nós. Ela me chamou de insuportável e me desconvidou do casamento. Respondi que tudo bem e pedi que ela me deixasse em paz. Finn e eu estávamos felizes com nosso casamento. Ele tinha um trabalho de alta pressão e não podia tirar mais férias, então tivemos que voltar para casa logo após a cerimônia. Sempre foi um namorado incrivelmente atencioso, e essa qualidade se manteve perfeitamente na nossa vida de casados. Como marido, ele continuou dedicado e cuidadoso, garantindo que nosso relacionamento fosse uma prioridade, apesar das exigências de sua carreira. Alguns meses depois, Susan se casou com Tom, como planejado. Embora eu não tenha ido ao casamento porque ela me desconvidou, enviei um enorme buquê de flores com um bilhete parabenizando-a. Vi todas as fotos do casamento dela e fiquei realmente feliz por ela. No entanto, poucas semanas depois,
Minha mãe me ligou para contar que Susan estava traindo Tom com um colega de trabalho. Ele havia acabado de descobrir, e isso se tornou um grande escândalo. Todos culparam Susan, que tentou se justificar dizendo que queria um casamento aberto, mas Tom se recusou. No fim, Tom pediu a anulação do casamento, pois não queria continuar com ela. Ficamos tristes pelo rapaz, pois ele parecia estar genuinamente apaixonado por Susan. Como se isso já não fosse um choque grande o suficiente para nossa família, o irmão de Finn faleceu nesse mesmo período. Meu marido e eu corremos para estar presentes no funeral, e Finn ficou devastado. Algo dentro dele simplesmente se quebrou, e ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Ele deixou de ser atencioso e amoroso. Passou a ficar irritado por qualquer coisa e começava a explodir com todo mundo. Tentei convencê-lo a fazer terapia para lidar com o luto, mas seu comportamento não mudou. Ele parou de ir ao trabalho e, eventualmente, foi demitido. Passava os dias de pijama, apenas jogando videogame ou assistindo esportes. Eu era paramédica, trabalhava longas horas e me tornei a única fonte de renda da casa. Fazia o meu melhor para me comunicar com ele, mas ele nunca me levava a sério. Nenhuma terapia parecia ajudar porque ele simplesmente se recusava a tentar melhorar. Comecei a perceber que algo estava errado quando ele começou a esconder o telefone de mim. Isso nunca tinha acontecido antes, então comecei a desconfiar. Ele sempre me perguntava quando eu voltava do trabalho e ele sempre me incentivava a ficar fora até tarde. Ele não passava tempo comigo nem se importava em perguntar pequenas coisas, como foi o meu dia. Constantemente gastava dinheiro saindo ou comprando presentes para si mesmo. Foi durante esse período que descobri que estava grávida de 3 meses. Eu não estava menstruando, mas presumi que fosse por causa do estresse do trabalho. Nunca em 1 milhão de anos imaginei que estaria grávida. Quando contei a Finn, ele pareceu neutro. Disse a ele imediatamente que, se não quisesse ser pai, ele poderia sair do nosso casamento. Ele me garantiu que estava feliz por nós. Durante toda a minha gravidez, enfrentei uma doença grave, e isso pode ter me levado a negligenciar ainda mais meu marido, pois eu estava muito focada nos meus próprios problemas de saúde. Estar doente afetou todos os aspectos da minha vida. Fiquei 4 meses sem conseguir trabalhar e parei de sair com meus amigos. Fui diagnosticada com hiperêmese gravídica, e os efeitos foram insuportáveis. A gravidez não foi nada fácil, e meus pais até intervieram para me ajudar com as tarefas domésticas, pois eu estava fraca demais para fazer qualquer coisa. Durante esse tempo, Finn conseguiu um emprego e passou a sustentar nós dois. Eu garanti a ele que, depois da gravidez, voltaria ao mercado de trabalho, pois nunca gostei de ficar em casa. Às vezes brigávamos quando ele voltava do trabalho, pois me chamava de preguiçosa ou dramática por não fazer nada em casa, mesmo sabendo que eu estava em constante dor. No dia em que minha bolsa estourou, liguei para Finn 12 vezes, mas ele não atendeu. Mesmo depois de enviar uma mensagem dizendo que estava prestes a ter o bebê e pedindo que ele me encontrasse no hospital, não houve resposta. Pedi aos meus pais que me levassem ao hospital, e eles prontamente concordaram. Já no hospital, deitada na cama e me contorcendo de dor enquanto esperava para dar à luz, recebi uma notificação no meu telefone. Minha mãe, que estava na sala de parto comigo e segurava minha mão, pegou o celular para verificar, presumindo que pudesse ser Finn. Seus olhos se arregalaram em choque ao ler a mensagem. Perguntei a ela o que era, mas ela se recusou a me dizer. Comecei a ter pensamentos ruins e implorei para que me contasse. Foi então que ela, parecendo extremamente triste, me entregou o telefone. Quando abri minhas mensagens, encontrei uma foto da minha irmã com Finn deitados juntos na cama. Logo abaixo, Susan havia me enviado uma mensagem dizendo: boa sorte sendo mãe solteira, já que eu levei seu marido. Fiquei sem palavras. Não conseguia acreditar no que via. Liguei para Finn. Ele atendeu no quarto toque e, casualmente, perguntou por que eu estava ligando. Comecei a gritar e perguntei o que diabos ele estava fazendo com a minha irmã. Ele simplesmente respondeu que havia se apaixonado por Susan. Explicou que ela o apoiou nos momentos difíceis após a morte do irmão dele e que os dois estavam conversando havia um tempo. Aparentemente, uma coisa levou a outra e eles estavam tendo um caso pelas minhas costas há meses. Ele disse que pretendia esconder isso até que eu desse à luz,
Mas Susan não queria mais continuar com as mentiras. Claramente, ela havia esperado conscientemente até este exato momento para tornar a traição ainda mais dolorosa para mim. Finn começou a se desculpar, mas eu o interrompi e disse que não me importava com suas desculpas. A única coisa que ele ouviria de mim agora seria no tribunal. Traição era algo imperdoável para mim e, embora meu coração estivesse partido em 1 milhão de pedaços, eu não deixaria isso me destruir. O amor da minha vida, o pai do meu filho, decidiu me apunhalar pelas costas dormindo com a minha própria irmã. Chorei durante o parto de desgosto e dor, mas, felizmente, minha filha Aurora nasceu saudável e cheia de vida. Minha mãe chorou de alegria, e meu pai não parava de olhar para o bebê e me parabenizar. Todos os meus familiares e amigos vieram me visitar para demonstrar apoio. Fiz questão de que todos soubessem o que Susan havia feito, que ela dormiu com meu marido e ainda me enviou aquela foto. Meus pais ligaram para Susan e disseram que haviam acabado com ela. Disseram que o que ela fez era imperdoável e que ela nunca mais deveria chamá-los de pais, pois tinham vergonha de ter dado à luz alguém como ela. Susan tentou se justificar, dizendo que ela e Finn estavam apaixonados, mas meu pai garantiu que ela estava fora do testamento. Nós a bloqueamos de nossas vidas, assim como de nossos telefones. Alguns primos e parentes enviaram mensagens horríveis para ela, e eu não fiz nada para impedir. O que ela fez precisava ser exposto. Também informei a mãe de Finn sobre o que o filho dela havia feito, e ela ficou chocada. Ela tentou falar com ele, mas era tarde demais. Eu ia me divorciar e ninguém me impediria. Recolhi todas as minhas coisas, e meus pais me ajudaram a me mudar para a casa deles. Finn tentou me confrontar, dizendo que, depois de conversar com a mãe dele, percebeu que tinha cometido um grande erro. Mas eu nem sequer lhe dei uma olhada. Recusei-me a deixar Finn ver nossa filha até que tudo fosse resolvido no tribunal. Eu não confiava nele perto da Aurora. O que ele e Susan fizeram foi completamente desequilibrado, e eu não queria que minha filha fosse exposta a esse caos. Enquanto morei com meus pais, procurei um bom advogado e entrei com o pedido de divórcio. Durante o processo, Finn lutou com todas as forças para evitar pagar pensão alimentícia, mas como ele me traiu enquanto eu ainda estava grávida, o juiz não permitiu que ele escapasse impune. Consegui a guarda primária da Aurora, e Finn só poderia vê-la sob supervisão. Meu advogado fez um excelente trabalho ao apresentar provas de que Finn sofreu de depressão e apresentou comportamento agressivo após a morte do irmão, algo que representava um possível risco. Já se passaram 8 meses desde que finalizei o divórcio. Finn envia regularmente a pensão, mas, fora isso, mal faz questão de visitar a nossa filha. Ele tentou conversar e pedir desculpas algumas vezes, mas eu simplesmente o ignoro. Voltei a trabalhar para sustentar minha filha, enquanto minha mãe cuida de Aurora. Quando chego do trabalho, assumo meus cuidados com ela. A única razão pela qual consegui seguir em frente foi porque mantive minha cabeça erguida e foquei na minha vida. Então, ontem, do nada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quando atendi, ouvi a voz de Susan do outro lado da linha. Fiquei paralisada de choque, eu a havia bloqueado meses atrás. Susan implorou para que eu não desligasse e começou a dizer que tentava entrar em contato comigo há meses, até que finalmente decidiu me ligar do telefone de uma amiga. Respondi friamente que não tinha nada para conversar com ela e pedi que nunca mais me ligasse. No entanto, antes que eu pudesse desligar, ela se apressou em dizer que Aurora teria um irmão muito em breve. Uma mistura de choque, descrença e raiva tomou conta de mim. Exigi uma explicação. Ela então revelou que estava grávida de Finn. Susan continuou falando, dizendo que agora eu deveria perdoá-la pelo bem do filho dela, porque ela seria mãe e que deveríamos superar nossas diferenças. Respirei fundo e respondi, com firmeza, que não me importava se ela estava grávida ou não, eu não queria ter absolutamente nada a ver com ela. E desliguei o telefone. Susan começou a gritar, dizendo que, por minha causa, nossos pais e o resto da família tinham parado de falar com ela e nem sequer retornavam suas ligações. Ela reclamou que Finn se recusava a aceitar sua gravidez e a pressionava a abortar, e que agora não tinha ninguém para ajudá-la nesse momento tão difícil. Eu ri ao ouvi-la implorar e a lembrei de que foi ela quem escolheu dormir com meu marido enquanto eu estava grávida. Lembrei também de como ela me enviou aquela foto inapropriada durante o meu parto, como se quisesse me machucar ainda mais.
Disse a ela que agora deveria lidar com as consequências de suas próprias escolhas, com satisfação. Desejei boa sorte em ser uma mãe solteira sem nenhum sistema de apoio. Desde essa ligação, conversei com meus amigos sobre minha irmã e recebi reações mistas. Alguns acham que estou certa em manter distância, enquanto outros acham que estou sendo cruel, especialmente porque sei, em primeira mão, o quão difícil é passar por uma gravidez sozinha. Então, aqui estou eu no Reddit, buscando uma opinião imparcial. Estou errada por me recusar a perdoar minha irmã depois que ela dormiu com meu ex-marido e destruiu minha vida? Atualização 1. Ok, pessoal, recebi muitos comentários e isso me fez refletir bastante. Gostaria de esclarecer que culpo tanto o Finn quanto a Susan pelo que aconteceu. A razão pela qual me dói mais o que Susan fez é porque, durante toda a minha vida, ela competiu comigo. Eu nunca entendi o porquê, pois tudo o que sempre quis foi uma irmã mais velha para admirar. Mas, em vez disso, tive uma irmã que sempre foi cruel comigo. Nunca vou perdoá-la, não importa o que as pessoas digam. No entanto, decidi conversar com meus pais e deixei claro que, se quiserem ter um relacionamento com Susan e seu filho, eles são livres para fazer isso. Atualização 2. Já se passaram 3 meses desde minha última atualização e muitas pessoas têm me pedido para contar o que aconteceu. Peço desculpas pela demora, tenho estado muito ocupada com o trabalho e cuidando da minha filha. Aliás, para aqueles que perguntaram, a Aurora está indo muito bem. Ela é uma criança adorável, e a cada dia eu me apaixono mais por ela. Finn realmente não faz questão de visitá-la. Honestamente, eu nem me importo mais. Quando a Aurora crescer, terei essa conversa com ela. Até lá, ela está sendo criada com amor por mim e pelos meus pais. Agora, voltando à principal atualização. Tive uma conversa com meus pais e os informei sobre a gravidez de Susan. Eles ficaram tão chocados quanto eu fiquei quando soube. Contei a eles que o bebê era de Finn e que ele não queria nada com ela. Minha mãe começou a chorar, e foi doloroso ver meus pais sofrendo dessa forma. Eu podia sentir a decepção em seus rostos. Meu pai decidiu ligar para Finn para ter uma conversa séria de homem para homem. Finn acabou contando toda a verdade. Depois do nosso divórcio, Susan perdeu o interesse nele e o abandonou. Ela começou a sair com vários outros homens, e ele ficou profundamente magoado com isso. Então, Finn parou de persegui-la. Algumas semanas depois, Susan o procurou e contou sobre a gravidez. Finn disse a ela que, como eles não eram casados e não tinham planos de voltar a ficar juntos, ela poderia decidir não prosseguir com a gestação. No entanto, Susan respondeu que queria ser mãe, assim como eu, e que ele deveria se preparar. Finn implorou para que ela pensasse melhor, pois sabia que a gravidez e a criação de um filho não eram fáceis. Mas Susan, aparentemente, respondeu que, se eu conseguia fazer isso com a Aurora, ela também conseguiria com seu próprio filho. Finn disse ao meu pai que estava disposto a pagar pensão alimentícia, mas não queria nenhum envolvimento com a criança. Após essa conversa, meus pais perceberam que Susan não havia mudado nada. Ela estava claramente tendo esse bebê para competir comigo de alguma forma. Honestamente, isso é exaustivo, e eu não quero que a Aurora cresça cercada por esse tipo de disputa. Por isso, decidi manter minha filha e eu longe de toda essa situação. Disse aos meus pais que, se quisessem, estavam livres para falar com Susan e manter um relacionamento com ela. No entanto, eles pareceram relutantes. Também comecei a procurar casas para que a Aurora e eu pudéssemos ter nosso próprio espaço. Atualização 3. Oi, meus colegas reditores. Estou atualizando depois de meses. Sou muito grata a todos que têm acompanhado minhas postagens e me enviado conselhos valiosos. Como mencionei antes, me mudei da casa dos meus pais. Atualmente, Aurora e eu moramos sozinhas. Contratei uma babá para cuidar da minha filha enquanto estou no trabalho. É maravilhoso finalmente ter meu próprio espaço. Ser mãe solteira é desafiador, mas estou conseguindo lidar com cada dia. Susan deu à luz seu filho, e minha mãe foi a única da família que foi conhecê-la. Meu pai se recusou a ir. Minha mãe disse a Susan o quão decepcionados todos estavam com ela pelo que fez. Deixou claro que a única razão pela qual estava ali era por causa do bebê. Susan implorou por perdão, mas minha mãe foi firme e disse que nosso relacionamento com ela estava acabado. Tenho certeza de que isso partiu o coração da minha mãe.
Mas Susan fez escolhas que tornaram impossível para todos simplesmente esquecerem. Meu pai continua irredutível e se recusa a ter qualquer contato com ela. Enquanto isso, meus pais continuam me apoiando e a Aurora no que podem. Nos visitam regularmente nos fins de semana. Finn continua pagando pensão alimentícia, não só para a Aurora, mas também para o filho de Susan. Eu nem consigo expressar o quão embaraçoso isso é para mim. Passei muitas noites chorando no meu travesseiro, ainda lidando com essa traição. Por isso, comecei a fazer terapia. Sei que a cura levará tempo, mas estou no caminho certo.